Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã estaremos meditando um pouco na palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 6, versículo 45 a seguir, que nos diz: E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos ouviram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães antes. O seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo reconheceram, e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos, e onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla de suas vestes, e todos os que lhe tocavam saravam. Amém? Marcos 6, 45 a 56 narra impressionante milagre de Jesus caminhando sobre as águas da Galileia para encontrar seus discípulos em meio a uma tempestade. Após alimentar a multidão com a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus envia seus discípulos em um barco enquanto ele se retira para orar nas montanhas. No entanto, a noite traz ventos contrários e os discípulos lutam para atravessar o mar. Jesus vê a aflição deles, caminha sobre as águas e acalma os seus medos. O milagre culmina com a chegada de Jesus e a cessação do vento. Os discípulos ficam maravilhados e reconhecem a divindade de Jesus. Amados irmãos, hoje aqui nós vemos um dos milagres mais surpreendentes de Jesus. Ele caminhou sobre as águas da Galileia. Este evento não apenas revela sua autoridade sobre a natureza, mas também ensina lições cruciais sobre nossa fé e confiança nele, especialmente em meio às tempestades de nossas vidas. Jesus envia os discípulos à frente em um barco e eles, obedecendo à instrução de Jesus, enfrentam a jornada no mar. Jesus se retira para orar nas montanhas. Jesus busca comunhão com o Pai, mostrando a importância da oração, a importância que nós temos em estar em comunhão com o nosso Deus, com Jesus Cristo. E a noite cai, os discípulos enfrentam ventos contrários,
a escuridão e a adversidade testam a fé dos discípulos, assim como as batalhas, assim como as lutas testam as nossas fé mediante a Jesus Cristo. Jesus observa a aflição deles do alto das montanhas. Mesmo distante fisicamente, Jesus sempre está atento às nossas necessidades, às nossas dificuldades. Ele sempre está pronto a resolver os nossos problemas. Basta nós termos confiança, nós colocarmos nas mãos de Jesus e deixar que Ele venha operar maravilha, que Ele venha operar os milagres em nossas vidas. Jesus caminha sobre as águas. Este ato sobrenatural demonstra o domínio que Jesus tem sobre toda a criação. Os discípulos ficaram aterrorizados ao vê-lo. O encontro com o sobrenatural provoca temor e o reconhecimento de sua divindade aos discípulos. Jesus acalma seus medos. Coragem, sou eu, não tenham medo. As palavras de Jesus trazem paz e segurança, resultando a sua autoridade divina, na autoridade que Jesus tem sobre toda a nossa vida. Devemos ter coragem, devemos deixar tudo aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele resolve os nossos problemas. Eles, os discípulos, reconheceram Jesus como Filho de Deus, e a resposta dos discípulos confirma a sua crescente compreensão da identidade de Jesus. Jesus é Deus, Jesus é poderoso, Jesus pode resolver os nossos problemas. Nós temos que ter confiança, nós temos que ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, manter a nossa fé em meio às tempestades de nossas vidas. Assim como Pedro caminhou sobre as águas, devemos confiar em Jesus nas nossas adversidades, deixar que o Senhor Jesus resolva os nossos problemas. O Senhor Jesus, sobre todas as circunstâncias, Ele resolverá as nossas problemas. O poder de Deus se estende sobre toda a criação, incluindo sobre toda a tempestade, sobre toda a aflição que nós passamos nesses dias de hoje. Não devemos deixar o medo nos dominar, pois Jesus está conosco. A promessa divina de estar conosco nos dá coragem para enfrentar os nossos desafios. Temos que reconhecer a divindade de Jesus como Filho de Deus. Assim como Tomé, devemos confessar a divindade de Jesus em nossas vidas. Oh, glória a Deus! Devemos cultivar uma fé inabalável em Cristo, independentemente das circunstâncias. Nós temos que lembrar que Jesus está presente em nossas vidas, Ele está no controle das tempestades de nossas vidas, trazendo a paz, trazendo a segurança para que possamos caminhar, para que possamos combater o medo com confiança na soberania de Cristo Jesus. E a mais ainda, devemos proclamar a divindade de Jesus em nossas vidas e testemunhar o quão grande é Jesus, o quanto Ele pode fazer em nossas vidas, que não há nada que Ele não possa resolver, que não há situação que Ele não possa resolver em nossas vidas. Ao contemplarmos o milagre de Jesus caminhando sobre as águas, somos lembrados de que Ele é Senhor sobre todas as circunstâncias. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Tudo está nas mãos dEle. Mesmo quando enfrentamos ventos contrários em nossas vidas, podemos confiar que Jesus está conosco, trazendo paz e segurança. E para isso, meus irmãos, a fé é fundamental. Nós não devemos permitir que o medo nos domine.
Em vez disso, como os discípulos reconheceram, devemos proclamar que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, o Senhor sobre todas as tempestades, sobre todos os problemas que enfrentamos nessa vida. Que saímos daqui hoje, que possamos dizer nesta manhã, que possamos ter a certeza e que mantenhamos nossa fé inabalável em Cristo Jesus, confiando que Ele está presente em nossas vidas, trazendo a paz, a segurança, que possamos proclamar a sua divindade e a sua soberania em nossas vidas, sendo testemunhas vivas do seu poder, sendo testemunhas vivas de tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Oramos nesse instante. Soberano e eterno Deus, mais uma vez na tua presença queremos te louvar, engrandecer e exaltar o teu santo nome. Pai querido, nesta manhã, ó Deus, uma vez mais reconhecendo que tu és o Senhor sobre tudo nessa terra, que tu tens o controle de tudo, papai querido, que tu és o Deus da nossa existência, que sem ti não há o que possamos fazer, mas contigo somos mais do que vencedores, porque tu és o Deus que nos ama. Se faz presente, papai querido, na vida de cada irmão, papai querido, que está ouvindo esse áudio, representando a sua família, papai querido, abençoa, que a sua mão poderosa esteja estendida sobre a vida de cada um, ó Deus, sobre a nossa igreja que caminha, papai querido, nesses dias difíceis. Se faz presente, papai querido, ó Deus, fica conosco, isso é o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Jesus, amém.